Olá, bombeiros civis, olá, socorristas. Estamos aqui mais uma vez para nós continuarmos as nossas videoaulas falando sobre quadros clínicos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o infarto. Como nós já falamos em aulas anteriores, nós, bombeiros civis e socorristas, vamos encontrar pessoas, comumente durante o dia a dia, por exemplo, em shopping centers, em escolas, em bancos, em qualquer local onde eu tenho aglomerações, tá certo? A primeira condição para eu poder entender e poder classificar uma vítima potencial de um infarto é o que nós chamamos, tá certo, de posição de Levine. Normalmente essa vítima vai colocar a mão no peito e vai abaixar o corpo. Isso quer dizer o quê? Vai procurar um local para poder se posicionar, para ter um certo conforto. Essa posição de Levine já declara visualmente para nós socorristas e bombeiros civis que essa pessoa já está tendo o quê? Um desconforto torácico, nada mais do que uma compressão torácica, com a impressão que essa pessoa vai dar para você quando ela conversa com você, na análise primária e na análise secundária, é de que parece que ela tem um peso, comprimindo o tórax, o peito. Normalmente no infarto nós temos a referência de algumas dores que vão ser agudas. Essa dor não é crônica, é uma dor aguda. Ela vem em alta intensidade. Normalmente eu tenho a presença de dor no infarto na mandíbula, na área torácica, pode ser irradiada para o braço esquerdo, para o braço direito ou para os dois braços. Normalmente eu tenho também essa dor irradiada para a área estomacal e para a área escapular, a parte de trás aqui das minhas costas, onde eu faço essa movimentação. Normalmente nós encontramos vítimas ou pacientes com dores abdominais que vão classificar não infarto, mas classificam como, por exemplo, se ele tivesse se alimentado, comido alguma coisa e de repente não fez uma boa digestão, correto? Sim, nesse primeiro momento pode até ser que um antiácido venha resolver o problema, mas normalmente a gente tem que pensar naquilo que é mais grave. Lembre-se, isso eu já conversei com vocês em outras aulas, e nós temos essa classificação. Aquilo que pode levar à perda da vida, aquilo que pode levar à morte desse paciente ou dessa vítima, nós vamos classificar com aquilo que seria o mais complicado para a gente. Então, uma simples dor de estômago pode ser sim a presença de um infarto aí, correto? Tá, nós temos duas classificações quando nós falamos de infarto. Nós temos o que nós chamamos de IAM, esse é o mais comum que nós encontramos, que nós chamamos infarto agudo do miocárdio, que seria o quê? A morte do músculo cardíaco nas áreas periféricas do nosso coração, quer dizer, na parte mais periférica, quer dizer, na parte mais fora do nosso coração, é aquela que a gente poderia, por exemplo, visualizar. E nós temos o EAM, que nada mais é do que o infarto, que seria o infarto agudo do miocárdio, que é na parte mais interna do nosso coração. Correto? Isso nada mais é do que, por exemplo, a falta de oxigenação, o processo de necrose, que seria o quê? A morte do tecido coronário, tá certo? A morte do nosso coração. Como eu disse para vocês sobre aqueles sintomas de dores agudas que podem ser apresentados com relação ao início do infarto, do início, vamos dizer assim, dessa ocorrência ou início desse problema sério que a pessoa pode estar passando. Os fatores de risco, para a gente poder entender quais são as pessoas, quais são as classificações que a gente vai encontrar com relação ao ser humano, seria o seguinte: para os homens, a idade acima de 45 anos e para as mulheres, a idade acima de 55 anos. Homens e mulheres com problemas de hipertensão, colesterol elevado, diabetes, a presença do diabetes, que seria, por exemplo, tanto para cima quanto para baixo, quer dizer, o aumento, a diminuição da condição de açúcar na corrente sanguínea, pode causar também a formação justamente de enzimas que vão atacar o nosso coração. Aí, nesse caso, eu vou fazer um apêndice para vocês: quando nós falamos de crise convulsiva ou quando nós falamos de crise epilética, nós não temos o ataque. Nesse caso, sim, o nosso coração está sofrendo o ataque de enzimas, justamente pelo fato de nós termos a presença dessa dor coronária e a morte do músculo cardíaco. Sedentarismo também é um dos fatores relacionados à presença de um infarto,
Obesidade, né? Obesidade, nós classificamos aí não com 90 quilos, com 100 quilos, acima de 150 quilos, nós já vamos considerar um paciente ou um indivíduo obeso, que pode sim ter um aumento indiscriminado, né? Por exemplo, da proporção ou da porção de gordura dentro do coração. Nós temos aí o nível de estresse, pela qual nós vivemos todos os nossos dias, né? O nível de estresse muito elevado também pode ser um fator de risco para o infarto. Só para a gente poder entender, né? Um motorista de ônibus, por exemplo, né? Ele para no ônibus para alguém descer, ele para no próximo para alguém subir. No terceiro ponto, ele está parando para que alguém possa subir e descer. Então, assim, ele tem um nível de estresse muito grande. Esse nível de estresse pode desencadear, pode não ser a curto prazo, pode ser a médio prazo ou a longo prazo, né? O aparecimento de sintomas relacionados a problemas respiratórios e cardíacos, que pode se desencadear aí num infarto, como em outras profissões também, ou a presença de alcoolismo e tabagismo, tá certo? Ou o uso excessivo de drogas ou até estimulantes. Né? E também, né, para aqueles que fazem o uso de medicação, por exemplo, para dormir e assim por diante. Pode ser também um dos fatores de risco para que a gente possa desencadear aí, por exemplo, a referência do aparecimento de um infarto, tá certo? Nós temos aí a classificação, para a gente poder entender no atendimento, né, pré-hospitalar a uma vítima de infarto, a única coisa que eu posso fazer é, na análise primária e secundária, classificar esses sintomas, classificar quais são os grupos de risco, conversar com essa pessoa, afrouxar as roupas. Se nós estivermos trabalhando diretamente com uma ambulância, nós vamos colocar essa pessoa dentro da ambulância e já iniciar o processo de semiologia, que seria o quê? Verificação da temperatura, verificação da pressão arterial. Se nós tivermos lá o oxímetro de dedo, a gente já vai estar utilizando esse equipamento que vai nos ajudar, porque nós vamos ter lá a frequência respiratória com a concentração de oxigênio, tá certo? Que seria a saturação de oxigênio na corrente sanguínea, e a frequência cardíaca, que seria a quantidade de batimentos cardíacos por minuto. Isso vai nos ajudar muito também. E vamos encaminhar essa pessoa o mais rápido possível para o hospital, correto? Entrando já dentro do procedimento de load and go, dentro do protocolo que nós chamamos lá de platina, que são a decorrência de 10 minutos. Lembra? Nós já falamos na análise primária e secundária, e dentro dos patamares de trauma e choque, né, a referência de que o cérebro ele não pode ficar mais do que de 4, né, até 6 minutos sem oxigenação. Então nós vamos ter um problema já cerebral. Quer dizer, eu já tenho uma condição cardíaca, né, quando nós temos a presença do infarto, de imediato você já pode classificar como um choque cardiogênico, claro, né? E com isso nós vamos ter os coadjuvantes, que seria justamente, se o coração não consegue compensar, né, nós vamos ter a presença aí de um choque neurogênico também, e a gente pode ter também, após o infarto, também a presença aí, por exemplo, de uma crise convulsiva, de uma crise de epilepsia, o aparecimento, por exemplo, de um AVC e assim por diante. A causa morte, né? O que pode causar a morte dentro do processo de um infarto? Às vezes ela pode ser bem rápida, como a gente vai classificar, por exemplo, um infarto fulminante, que a paragem, né, a paragem total do músculo cardíaco, ele não consegue contrair e essa pessoa vai acabar entrando em morte cardíaca. Ou então a parada cardiorrespiratória, a parada cardíaca com o coadjuvante respiratório, onde nós vamos entrar com as manobras de reanimação cardiopulmonar, que já são aulas que nós já gravamos para vocês, e vocês com certeza já devem ter visualizado e treinado um pouquinho também. Quando nós vamos entrar lá com os procedimentos, né, dentro do atendimento pré-hospitalar, com as compressões cardíacas, que vão ser entre 100 e 120 compressões cardíacas e assim por diante, correto? A primeira referência que nós temos é que é o seguinte: após chegarmos com essa vítima no hospital, ela vai passar por alguns exames, como por exemplo, né, o exame de enzima coronária. Lá no hospital, os médicos vão solicitar, né, a coleta de sangue, e dentro desse exame de enzima coronária, nós vamos estabelecer quanto tempo nós temos já do início desse infarto, que pode ser 4 horas, pode ser 8 horas, pode ser 12 horas e pode chegar assim até 24 horas. Então lembre-se, não existe o termo eu tenho um ameaço de infarto. Não existe termo. Ou nós temos a presença de um infarto de pequeno porte, um infarto de médio porte, um infarto de grande porte, ou vai chegar ao extremo, como eu disse para vocês, né? Que seria, por exemplo, um infarto rápido,
que pode levar a uma morte muito rápida dessa pessoa, que é a paragem do músculo cardíaco. Então leve em consideração, 60% das vítimas, 60% das pessoas que passaram pelo processo de infarto, que foram levados para hospitais, tá certo? No primeiro ano de vida dela, após essa saída dos hospitais, ela pode ter outros infartos, quer dizer, ela pode ter outras síncopes, e elas podem ser diagnosticadas e levadas até a morte dessa pessoa. 25% dos pacientes que passaram pelo infarto, para cada 25% nós vamos classificar lá, entre 100 pessoas vamos classificar 25 pessoas, uma delas também, após um ano dessas referências de já serem internadas, elas também podem sofrer síncopes muito mais graves e que podem levar à morte desse paciente também. As complicações relacionadas ao infarto que a gente precisa levar em consideração são justamente a necrose do músculo cardíaco, e essa necrose do músculo cardíaco seria a morte do músculo cardíaco em algum ponto, ela não vai ser, por exemplo, estabelecida, como, por exemplo, eu não consigo retornar, eu não consigo fazer com que esse músculo volte a ter movimentação. Aí, nesse caso, existe a possibilidade do uso de medicamentos controlados e, às vezes, em algumas situações mais graves, até um processo cirúrgico também, que são complicações pelas quais nós não temos uma ideia bem formada. A gente vai classificar conforme a presença de alguns fatores e algumas complicações, como, por exemplo, a arritmia cardíaca. Após o infarto, se apresentar arritmia cardíaca, provavelmente o médico pode solicitar aí o uso de medicamentos controlados ou então até dos processos cirúrgicos. Distúrbios de conduções, com relação, por exemplo, à passagem de sangue para o resto do meu organismo, tá certo? Insuficiência cardíaca, distorções das válvulas cardíacas. Isso a gente só vai encontrar se nós tivermos, por exemplo, vamos levar em consideração agora um termo. Quando você faz uma subida de uma escada com poucos degraus e quando você chega lá em cima e tem um cansaço físico, essa dor no peito, essa dor abdominal muito grande, provavelmente você já está começando a ter uma disfunção das válvulas cardíacas, que nós vamos chamar de insuficiência cardíaca mesmo. Vale a pena você procurar o médico e já está tentando diagnosticar precocemente o risco aí, por exemplo, de você se tornar uma vítima de um infarto, correto? Nós, como socorristas e bombeiros civis, nós temos que levar em consideração que quando nós encontramos um paciente, quando nós encontramos uma vítima que vai na anamnese, naquela nossa entrevista, passar informações, que faz o uso de medicação, principalmente controlado, que já foi, por exemplo, um paciente infartado, que já teve dentro do hospital, seja ela uma, duas ou três vezes passado pelo infarto, a gente tem que caracterizar assim, que existe a necessidade de nós chamarmos o socorro especializado, seja ele através do 93 do bombeiro, seja através do 92 do SAMU, e fazer o encaminhamento dessa pessoa ao hospital, para poder realmente fazer outros exames e classificar uma ação pela qual nós não temos o controle. E ela pode sim já estar em processo de infarto e causar um problema mais sério com relação ao nosso organismo, tá certo? Com relação à perda dessa vida ou dessa vítima. A chegada no hospital, você que é socorrista agora, tá? Eu vou focar um pouquinho mais com você como socorrista. Na chegada do hospital, nós vamos passar as informações necessárias e precisas para quem está recebendo essa vítima, recebendo essa pessoa, e passar todas as informações pelas quais nós fizemos a coleta, porque nós vamos saber o seguinte: a partir de agora, no atendimento intra-hospitalar, vai ser realizados exames clínicos, exames como, por exemplo, eletrocardiograma, eletroencefalograma, tá certo? E os exames bioquímicos, que seria a coleta do sangue, para a gente poder declarar a quantidade de enzimas que estão atacando o nosso coração. Dentro desse contexto, nós temos lá dentro do hospital a melhor condição possível para se estabelecer referências para o atendimento. Pois bem, agora eu quero focar um pouquinho com vocês, não mais na área de atendimento pré-hospitalar na rua, mas sim dentro de um contexto, como por exemplo, no local de trabalho, dentro da nossa casa, no local de convívio com outras pessoas. Porque existem sintomas clínicos que vão aparecer, por exemplo, vou dar uma característica, um mês antes de ocorrer o infarto. Quais seriam os sintomas clínicos que a gente vai encontrar?
Alteração do ritmo respiratório, como eu falei para vocês, na subida de uma escada, por exemplo, né? Essa pessoa ter a presença de falta de ar. A dispneia, por exemplo, né? Ou referências de dores na área torácica, na área abdominal, correto? E na área dos braços, com formigamento, que a gente chama de formigamento, que é a diminuição da vascularização. Quer dizer o quê? O sangue não consegue fazer uma boa vascularização, quer dizer, ele não consegue ter uma boa velocidade, e isso vai caracterizar para mim o quê? Que o coração está com uma dificuldade de enviar sangue para o nosso organismo. No primeiro momento, a gente tem aí esses sintomas com 1 mês de antecedência, mas a gente também vai encontrar sintomas com 24 horas de antecedência para o infarto, que são eles justamente o quê? A dispneia já concentrada, a dor, né, localizada no peito, aquela referência que eu já falei no início dessa videoaula, colocou a mão no peito, nós já temos o processo de Levine, correto? Essa condição já vai me dar uma visualização de que ela já tem o quê? Uma pressão, né, no peito, e pode estar causando aí, ou já tem iniciado aí um infarto. Procurar um local para sentar, não consegue respirar, e a dor, né? A dor aguda voltada para o braço esquerdo, para o braço direito ou para os dois braços. 24 horas antes do infarto, a gente já tem a presença desses sintomas, não é? E na hora H, que seria 0 minuto, durante o processo de infarto, aí sim, nós temos essa dor muito compressiva, correto? Essa dor compressiva, ela é muito aguda, em alguns momentos a pessoa não consegue nem conversar direito com a gente, ela vai tentar somente respirar, essa respiração ela passa a ser um pouco ofegante, né? Ela vai estar tentando puxar o ar para estar conversando com vocês. Esse é sinal de que nós já temos o quê? O processo da morte, né, dos músculos cardíacos já em processo, né, vamos colocar assim, para o risco de termos aí a morte dessa pessoa. Por isso que você tem que agir com rapidez. A partir do momento que esses sintomas que nós acabamos de conversar nessa videoaula, falando sobre infarto, você vai classificar o transporte dessa vítima o mais rápido possível para o hospital. Por quê? Porque no hospital nós vamos entrar com medicação, né? No intra-hospitalar, os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que estarão na emergência já vão entrar com medicação para poder desacelerar o coração e já vão entrar com medicação para começar a tratar esse infarto e fazer com que nós tenhamos aí uma resposta positiva nessa ocorrência. Pois bem, eu agradeço a você por mais uma videoaula, continue estudando, tá certo? Acesse lá o nosso canal, o canal no YouTube da Brasil Flânio, compartilhe essas aulas, correto? E continue estudando para que a gente possa estar cada vez mais preparados para um atendimento pré-hospitalar e ter o quê? As nossas ocorrências, né, com resultado positivo. Obrigado a todos aí.